tudo que é dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua família, os seus filhos, Senhor, os seus anseios, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que venha a sair da sua boca seja, Senhor amado, para edificar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, eu cumprimento a todos, amém? Mais uma vez, com alegria, com prazer, podendo ver o que Deus tem para entregar para cada um de nós. Que a nossa vinda aqui nunca é perdida. A gente sempre sai com algo novo para levar lá para fora. Porque aquele que sai sem levar nada não veio buscar. Porque aquele que veio buscar com certeza vai encontrar, amém? Eu estava essa semana indo para o trabalho e ouvindo uma rádio gospel, e eles estavam fazendo uma enquete, né? Eles faziam uma pergunta e as pessoas tinham que ligar comentando o que achava daquele tema. E eu achei tão interessante que eu falei, eu não tinha achado ainda um tema para mim pregar. Falei, agora eu encontrei. O tema era castigo, recompensa ou consequência? E a gente tem essas dúvidas mesmo, não é verdade? Quantas vezes você está passando por uma situação, você fala assim, mas por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para estar pagando esse preço? Ou às vezes uma graça tão grande que você fala, nossa, eu não fiz nada para merecer isso. Então existe castigo? Existe recompensa? Ou existe só consequência? Eu achei interessante, porque isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o que a gente vive hoje, né? Aí eu fui lá nas Escrituras, eu falei, vamos lá ver. O que nós temos que Deus fala na sua palavra para poder nos ensinar a esse sentido. Vamos ler Jeremias 11, 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome, nem mesmo um remanescente lhes restará, porque eu trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Nossa, a gente está vendo aqui Deus mandar um castigo para um povo inteiro, onde ele fala que nenhum daquele povo restaria. Aí eu pergunto, mas o que tinha de tão pesado? Qual era o motivo para que Deus levantasse a ira do Senhor a esse ponto? Era um povo que deliberadamente, por vontade própria, eles pecavam. Eles eram totalmente rebeldes e nunca se arrependiam. Então, aqui a gente vê como sinais para a gente. Agora, vocês imaginam um povo todo sendo totalmente rebelde ao Senhor porque queriam ser assim. Tinha como Deus ter misericórdia? Como Deus ter compaixão? Vamos saber quantas vezes o Senhor mandou o profeta avisá-los, o profeta alertá-los, falar dos seus mandamentos. Só que ninguém queria ouvir. A ira do Senhor se levantou. Então, existe castigo por parte de Deus? Existe. Existe sim. Aqui nós também podemos ver que o juízo de Deus veio de uma maneira que todos pudessem ver. Porque todos estavam ali, presentes, vivos naquela terra. Não era algo que ia ser mandado a ser feito, não. Ia acontecer ali para todos eles. Então, foi uma coisa bem visível. Existe uma outra situação que às vezes eu me pergunto, Sodoma e Gomorra, será que era o mesmo caso? A gente sabe que eram duas cidades que estavam vivendo totalmente em pecado. Total, Deus pegou e falou para Abraão, eu vou destruir aquela cidade. Só que Abraão sabia que o sobrinho dele tinha temor a Deus e estava lá naquela cidade. Então você vê que quando tem um justo, como Abraão era,
Ele se dobrou diante de Deus, falou: mas Senhor, se tiver só 50 lá que são justos. Ele falou: se tiver 50, eu não destruo. E 40? Se tiver 40, eu não destruo. E 30? Olha só, Abraão foi colocando Deus na parede, né? Ele chegou até a 10. E Deus falou para ele: se tiver 10, eu não destruo. Agora, nós vimos um povo de Judá que não tinha nenhum. E vimos 2 cidades que não tinha nem 10. Olha em que situação andava o que se chamava povo de Deus, que de Deus não eram deles mesmos, né? Aí Deus então viu que tinha um, só um, e o Senhor o livrou. Então compensa a gente servir a Deus. Você pode estar no meio de uma cidade toda contaminada. Se você estiver diante de Deus, Ele vai ao teu encontro e Ele te tira daquela situação. Então o castigo não é para todos, é para aqueles que se afastam de Deus, aqueles que não têm amor a Deus, aqueles que não têm temor a Deus, aqueles que não querem ter uma vida com Deus. Porque aqueles que querem, Deus livra da onde você estiver. A gente pode até pensar, será que esses castigos, eu estou falando aqui, é tudo do Velho Testamento, né? Era lá que acontecia isso. Era lá que essas cidades eram assim. Olha para nós hoje, aqui, o que nós estamos vivendo. A destruição que está acontecendo, sem falar da guerra, que não é nem aqui no Brasil. Estou falando nós aqui, podemos falar só São Paulo, só... Não, o nosso mundo, a humanidade mesmo, né? A falta de amor. Perdeu o amor pela família. Perdeu-se o amor de homem e mulher. Hoje o sexo é em primeiro lugar. Um casal se conhece, primeiro eles vão fazer sexo. Para depois, se aparecer o amor, tudo bem. Se não aparecer, você parte para outra. Hoje as pessoas se conhecem dessa forma. Você conta no dedos. Aqueles que são sérios, eu acho que um rapaz hoje, quando encontra uma moça de família, que ela começa a impor limites, ele se afasta. Que tem tantas outras fáceis, para que ele vai perder tempo com aquela? Não é verdade? Então, onde está o amor? Onde está o prazer de se constituir uma família? Olha a violência que a gente tem sofrido aí fora. Olha a pornografia que está aberta para todo mundo. Olha o LGBT+, que a gente não sabe ainda quantas mais letras vão ser colocadas. Sabe, e você tem que conviver com isso. E hoje eles querem te impor que você tem que aceitar isso com naturalidade. Perante a palavra de Deus, isso não é natural. A palavra de Deus nos ensina que é homem, mulher, macho, fêmea. E a maior instituição que Deus nos deixou, a família. Só que o que a gente tem visto acontecer está levando ao contrário. As famílias estão se autodestruindo. A violência, então, a gente não pode nem sair na rua. Hoje você não anda com o celular na mão, né? Se você tiver com o celular na mão, você não sabe se você volta vivo. Então, será que essas histórias que eu estou falando que Deus castigava era só no Velho Testamento, ou nós também estamos sujeitos a passar por isso? Porque o nosso mundo está caminhando para isso. Eu trabalho atendo clientes que estão ou para se casar, ou pessoas que já são casadas, que estão reformando, construindo, comprando, né? E eu presencio cada coisa, assim, de casal, que eu falo: Jesus, como é que alguém pode estar iniciando uma vida nessa situação? Ontem eu atendi um casal, que vieram lá fechar o gesso, casal jovem para se casar. Aí escolher, muda aqui, muda lá, briga por preço aqui, por lá. Ela queria uma coisa, ele queria outra. Eu ali na paciência, esperando, né? Aí resolveram, fechou, fechou. Aí eu peguei e dei o contrato para ele ler. Ele leu o contrato todo, aí a hora que ele acabou de ler, ele falou para ela: assina. Ela falou: não, assina você, né? Você acabou de ler? Não, assina você. Ele falou para ela: o apartamento é seu. Eu já fiquei... Mas você está casando? Como é que o apartamento é seu? Quando você casa, tudo é nosso. O dinheiro que entra é nosso. Se tiver que pagar, vai pagar os dois juntos. Se tiver que lucrar, vai lucrar os dois juntos. O apartamento é seu. Ela falou: não, mas é você que vai pagar esse gesso. Então assina você. Olha a que ponto chega
A discussão de um casal, na frente de quem eles nem conheciam, alguém que está pensando em iniciar uma vida pelo que eles estão brigando. Aí ele virou para ela e fez assim, mas quem está querendo fazer o gesto é você, não sou eu, por mim eu não faria nada. Levantou e saiu e deixou ela sozinha. Eu parei assim, eu falei, Senhor, olha o que é o casal de hoje. O que você espera que seja a família de amanhã. Não é verdade? Então ali, eu vi como tudo se inicia errado. Por quê? Porque não tem a direção de Deus. Quem tem a direção de Deus, vê a família de outra forma, vê o casamento de outra forma. E hoje nós estamos vendo que o mundo está indo pelo mesmo caminho que Sodoma e Gomorra existia. E foi destruído. Existia castigo? Sim, existia castigo. Então, isso do Velho Testamento. Agora, vamos ver no Novo Testamento qual é o castigo maior que está por vir sobre aqueles que rejeitam a Deus. Mateus 10, 32. Nossa, aqui está muito quente, pastor. Gente, que isso? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é para nós hoje, porque somos nós que vamos decidir se nós vamos buscar a Deus e Jesus nos apresentará ao Pai, ou se nós vamos negar a Ele aqui e Ele nos negará diante do Pai. Mateus 10, 28. Esse foi o que eu li. Eu li o 32, certo? 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Tem gente que tem medo só do homem, daqui da terra, que acha que é dele que vai vir a revolta, a luta. Não é dele que nós temos que ter medo. É do Deus maior. É do Pai maior. Porque aquele pode matar a nossa alma. Esse aqui pode matar até o nosso corpo. Se a nossa alma estiver com Deus, ela estará sendo salva. O corpo vai, apodrece e acaba. Mas a nossa vida com Deus tem uma continuidade eterna. Lucas 13, 28. Haverá castigo para nós? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês foram excluídos. Existe castigo para nós. Só que nós estamos aqui buscando a palavra de Deus justamente para evitar que isso aconteça na nossa vida. Então, castigo existe? Existe sim. Agora vamos ver se existe recompensa? Efésios 2:8. Qual será a nossa recompensa? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós temos alguém que veio, pagou um preço, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de voltar a ter um relacionamento com Deus. A graça que foi deixada por Jesus nos colocou como escolhido. Nós temos a oportunidade de escolher o que nós queremos. A recompensa gratuita já foi paga por Jesus naquela cruz. O sangue derramado por Ele nos deu a oportunidade de ter uma recompensa. A recompensa de viver novamente e desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Hebreus 10, 38. Eu peguei várias passagens assim que vai nos mostrando. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder,
não me agradarei dele. Tem justo aqui? Agora, por quanto tempo nós somos justos? Será que o tempo todo? Porque nós temos que ser o tempo todo justo. O que eu vejo às vezes, hoje o calor está demais. A recompensa do justo, os justos, as nossas obras, às vezes a gente acha que aquilo que a gente faz de obra é justificado. As nossas obras, elas são recebidas por Deus. É isso aí. Que olha, está ótimo. As nossas obras são recebidas por Deus. Ele é que analisa se aquilo é diante da vontade dele. E não as obras que às vezes a gente faz pela nossa vontade. Tem muita gente que ajuda o próximo para se aparecer. Eu lembro, eu tenho uma época, eu estava muito bem de situação. Nossa, o que eu ajudava as pessoas, eu não era cristã nessa época. Eu ajudava as pessoas, assim, de graça. Mas às vezes pessoas que eu nem conhecia. Mas por que eu fazia aquilo? Era pelo amor ao próximo? Não. É que eu tinha tanto que não fazia falta nenhuma. E muitas vezes eu fazia para que os outros vissem que eu fazia. Eu tinha um cunhado que tinha tanto dinheiro, e o que ele fazia? Na época de inverno, ele carregava um caminhão de cobertor, ia na favela, distribuía. Final de ano, ele carregava um caminhão de brinquedo. Hoje eu analiso, sabe? Era pela obra de Deus, por amor ao próximo, para saber que estava... Não, era para que os outros vissem que ele tinha poder para fazer mais que outros, porque às vezes eu via ele disputar com outros que estavam fazendo e ele queria fazer mais. Então, às vezes a gente pensa que está fazendo obra, que está fazendo caridade, mas nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos querendo agradar a nós ou alguém para mostrar para alguém que está próximo de nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque essas obras é Deus que vai julgar, porque elas têm que ser segundo a vontade do Senhor. Nós vemos também na Bíblia, que muito... Acho que eu não li essa aqui ainda. Apocalipse, o que eu li? Hebreus, foi. Apocalipse 22, 12, que fala também das obras. Eis que eu venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então tem a ver com o que eu estava falando. Olha a forma que é feito aqui, porque será Deus que irá analisar isso. E nós só vamos ter conhecimento disso quando nós estivermos com Ele. Agora, se você conhece a palavra, se você está buscando entender como nós estamos aqui hoje, e cada vez que você fizer alguma situação, você colocar isso diante de Deus, para saber se aquilo é a vontade de Deus, o Espírito Santo te mostra. Nós temos algo aqui dentro que é mais poderoso que quem não é cristão não conhece, que é a direção do Espírito. Então, quando você começa a caminhada com Deus, a gente não tem essa sensação que você fala, como Deus fala comigo? Onde que fala que Deus falou? Que espírito é esse que eu não sinto nada? É aquele que a gente vê as pessoas pulando na igreja, dançando, rodando? Será que é isso? Não. É o teu caráter. É aquilo que você está formando segundo a palavra de Deus. É através do seu caráter que o Espírito Santo vai te agindo internamente e se revelando. E você começa a sentir aquilo no coração. Eu lembro que eu vim uma vez fazer um questionamento com o pastor, né? Aí eu falei, pastor, eu estou vendendo minha casa. Eu já estava vendendo fazia tempo e não conseguia vender. Eu já tinha abaixado o preço, abaixado o preço, abaixado o preço. Estava chegando num ponto que eu falei, daqui a pouco eu vou dar quase de graça a casa para alguém, porque eu precisava me livrar dela, que ela estava apodrecendo lá. Aí apareceu uma pessoa lá e ofereceu menos da metade do que valia. Eu cheguei para o pastor e perguntei. Ele falou para mim, me diz uma coisa, o que teu coração sente em relação a isso? Eu falei, eu estou em paz. Porque não é o valor do dinheiro que vai me fazer feliz.
É eu ter tranquilidade para tocar minha vida daqui para frente. E vou te falar, você pode tocar com menos, que Deus multiplique e te traz mais. Eu fechei o negócio, em um mês a pessoa pagou à vista, em dinheiro. No mesmo mês eu consegui comprar um outro apartamento, separar dinheiro para aplicar, para ainda ter um rendimento, coisa que se eu tivesse vendido pelo valor total, não teria dado para fazer, pelos planos que eu tinha para fazer com aquilo lá. Sabe, então quando você faz segundo a direção de Deus, o Espírito Santo te conduz. Até alugar o apartamento, colocou um inquilino assim maravilhoso, nunca atrasou um dia, nunca cuidou do apartamento assim que me deixou mais bonito do que quando eu comprei, quando eu peguei de volta. Hoje é meu filho que mora lá, mais bonito do que quando eu entreguei. Sabe, eu falei, aí você fica parando, você fala assim, eu te pergunto, é recompensa? É recompensa de você andar segundo a vontade de Deus. Deixa o Espírito Santo conduzir o teu coração. Esquece o teu eu, esquece a tua vontade. A vontade de Deus em primeiro lugar. Todas as outras vontades suas vão ser realizadas. Deixa Ele conduzir, Ele agir. Aí sim você vai conseguir viver as recompensas de Deus. O livro de Apocalipse nos mostra várias promessas que Deus tem para nossas vidas. Apocalipse 2:17. Aqui eu pus vários versículos, porque Apocalipse é o livro da revelação. Então é aquilo que nos aguarda para o futuro. Então nós temos que estar atento a isso, porque ali tem recompensa, mas ali também tem castigo, certo? 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, certo? Ao vencedor eu darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu quero ter meu nome ali. Eu quero receber essa pedra branca. Só que eu preciso fazer por merecer aqui, para que eu alcance essa promessa de Deus. Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A segunda morte é para aqueles que não vão alcançar a salvação. E ele está dizendo que a nós nem alcançaremos essa segunda morte, porque o nosso espírito já estará com ele. Apocalipse 2:7. Aquele que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele não deu esse direito nem a Adão nem a Eva. E ele está prometendo que ele dará a nós que vencermos. A nossa batalha é aqui na terra. A nossa batalha é agora, para que a gente possa ser vencedor. Apocalipse 21:7. O vencedor herderá tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Somos filhos de Deus? Queremos ser filhos de Deus? Queremos ser vencedores para recebermos todas essas promessas e recompensas? Apocalipse 2, do 26 ao 29. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Aqui é Jesus falando. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas vezes a gente ouve pregação, ouve ministração pelo rádio, ouve louvor,
Só que entra por aqui e sai. Foi o que eu falei, se vocês vieram aqui para receber alguma coisa e sair sem nada mudar, vocês não vieram para receber. Agora, eu acho que ninguém sai da sua casa para perder tempo, achar que perde tempo vindo numa igreja. Que se fosse para perder tempo, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria na praia junto com a minha filha, que eu ia para lá para passar o carnaval como eles estão. Eu falei, mas é isso o mais importante? Será que é isso que Deus espera de mim? Então, quando você for fazer, pergunta para Deus, é isso que o Senhor espera de mim? Hoje eu tinha duas coisas, era tão assim que eu não tinha aqui, a viagem eu fui chamada há 15 dias atrás. Aí eu sabia que eu tinha que pregar, eu já falei, não vou, porque eu tenho pregação na igreja. Aí vi que eu tinha aula no Ministério Infantil também hoje. Eu falei, nossa, não dá para mim estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí conversei com a Dani, falei, pede alguém para ficar no meu lugar, que hoje eu estou ministrando. Então, às vezes, a gente tem que aprender a abrir mão de coisas que nos dá prazer. Nós temos que aprender a renunciar. Há muitas coisas que nós julgamos ser bom para nós. Pergunta primeiro para o Senhor se é aquilo que Ele quer que a gente esteja fazendo naquele momento. Para a gente poder ser vencedor, para a gente poder herdar as promessas, para a gente receber as recompensas. A recompensa não é só aquela que está lá em cima nos aguardando. Nós temos recompensa aqui todos os dias. Todos os dias, se eu fosse falar as bênçãos que eu recebo de Deus, o pastor sabe disso, quando eu vim para essa igreja, a forma que eu cheguei aqui, eu estava destruída. Destruída espiritualmente, destruída materialmente, minha vida financeira de ponta cabeça, meus filhos me abandonaram, eu estava sozinha, só com uma filha, e eu tinha que me virar. Eu só não abri mão de uma coisa, de Deus. Eu tinha certeza que se esse estivesse comigo, nada iria me faltar. Passei por problema? Passei. Passei por depressão? Passei. Tive quase um AVC, tive que abaixar no hospital, porque quando as coisas acontecem assim ruim, quando você está com o sangue quente, você não sente. Quando a poeira começa a baixar, aí vem uma descarga que você não sabe de onde vem. Eu tive 2 anos depois de toda a situação ruim, quando já estava estabilizado, simplesmente passei mal, eu pensei que eu estava tendo um AVC, eu não parava em pé, eu não conseguia andar para os lados, e era uma descarga do que eu tinha passado antes. Então, às vezes, sofri consequências? Sim, mas a hora que eu vi o que Deus estava preparando, hoje eu olho para a minha vida, eu não tenho nada para pedir para Deus, para vocês terem uma ideia. Quando eu faço minhas orações, nunca é para mim, eu não preciso. O que eu precisava, Deus me deu. Em primeiro lugar, eu tenho Ele. Ele que me dirige, Ele que me conduz, e é claro no meu coração. Segundo, Ele mostrou para toda a minha família quem eu era e trouxe todos de volta. Hoje eu tenho meus filhos próximos a mim, eles não estão na igreja. Eu falei, não tem... No momento certo, porque eu continuo fazendo minhas orações e sei o que... Só que eu sei que enquanto eu oro, eles estão sendo cobertos por Deus. Eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho todos os meus filhos que me honram, que têm orgulho. Eu estou aqui pregando, mas eu sei que depois eles estão vendo a pregação. Eu acho engraçado que depois eles comentam com a mãe, eu vi. Então... a sementinha está lá, a palavra de Deus está sendo falada. Outro dia eu peguei meu filho caçula cantando louvor, ele falou, nossa, eu estava relembrando. Eu falei, relembrando, é o Espírito Santo que está ali, cutucando, desperta que ainda tem tempo, desperta. Agora, se ele vai ser salvo ou não, é escolha dele. Então, existe castigo? Existe. Existe recompensa? Existe. Eu tinha visto uma outra coisa. E consequência? Era o que faltava, né? Consequência vai ser essa. Se meus filhos aceitarem Jesus de volta, eles vão conseguir a salvação. Se eles quiserem se manter na vida do mundo, a consequência é deles. Então, existe consequência? Sim, existe. Vamos ler 2 Samuel 12, 7. Disse Natã a Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
Eu ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul. Eu dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Olha como é a promessa de Deus para aquele que serve a Deus de coração. Ele deu tudo o que podia, e se Davi quisesse mais, ele daria, porque até ali, Davi era segundo o coração de Deus e fazia a vontade do Senhor. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Etita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Etita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Aqui nós vemos um homem que era correto diante de Deus, fazia em tudo a vontade de Deus, e Deus só abençoava. Mas houve um momento em que Davi quis fazer a própria vontade. Você acha que na hora, o pastor domingo passou essa passagem, você acha que na hora que Davi estava ali naquela sacada, que ele viu aquela mulher tomando banho, ele pensou em Deus? Será que às vezes a gente também não olha uma coisa que abre os nossos olhos, que põe água na nossa boca, e a gente vai em cima da nossa vontade, do nosso prazer, e fala, não quero nem saber, aí não vou nem perguntar para Deus. O Espírito Santo pode estar ali, ó, te cutucando, você fala, não estou sentindo, não estou percebendo. Por quê? Você quer fazer a tua vontade. Foi o que Davi fez ali naquele momento. Ele pagou um preço muito alto. Muito alto. Então, nós temos consequência, sim, daquilo que a gente faz. Nós não sabemos o preço de cada coisa, mas nós devemos estar atentos que quando a tentação vem, quando uma oferta vem, lembra de Deus em primeiro lugar. Deixa o Espírito falar com você, para que a gente não perca a recompensa de Deus. E como eu falei, o castigo maior não é esse, é aquele que a gente pode perder a nossa salvação. Aqui Davi se arrependeu. Deus perdoou. Deus vai nos perdoar toda vez que a gente se arrepender. Pode ter certeza disso. Não vai existir uma vez que, se você tiver realmente, sinceramente arrependido de coração, que Deus não te perdoa. Não é falar apenas de boca estou arrependido. É de dentro para fora que nós temos que ter o nosso arrependimento. Amém? Então, como conclusão, existe castigo, existe recompensa, e a consequência de nós podermos ter castigo ou recompensa é dos nossos atos. A consequência sempre vai vir de uma dessas duas coisas. Se você está sendo castigado porque algo errado você fez, se você foi recompensado é porque você tem ouvido a voz, não é porque você fez o bem, é porque você tem ouvido a voz de Deus e feito a vontade dele para a sua vida. Aqueles que persistirem deliberadamente, de vontade própria, a pecar contra Deus e não se arrepender, esse não terá salvação, esse será condenado. Amém? Vamos ver o que Gálatas 6:7 fala para nós, para a gente concluir. Cadê Gálatas? Hebreus, Efésios. 6, do 7 ao 10. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos que são da família da fé. Amém? Então nós temos que ter a consciência, nós temos que ser tratados de dentro para fora. Esqueça a tua vontade, esqueça teu prazer. A vida de um cristão é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. E todos nós podemos alcançar. Deus não faz exceção. Não existe o branco, não existe o preto, não existe o rico, não existe o pobre. Para isso Jesus veio para todos. Tá? Então que a gente tenha no coração essa palavra. Cada vez que for agir, pensa Deus em primeiro lugar. E pode ter certeza que o prazer que Ele vai te dar, quando você faz a vontade de Deus, é maior do que aquele que você iria usufruir se você fizesse a sua própria vontade. Eu nunca esperei na minha vida, morria de medo da minha velhice, eu ficar sem trabalho, sem dinheiro, sem família. Eu falava, o que vai ser de mim? Pelo que eu via as coisas se encaminhar, era desse jeito que estava sendo. E hoje eu olho para a minha vida, eu tenho tanto sossego, eu tenho tanta paz, eu tenho tanta tranquilidade. Hoje, eu falo assim, hoje eu achei que eu ia depender dos filhos. Não, hoje se meus filhos precisarem, eu posso ajudar. Sabe? Eu tenho uma alegria, um prazer de viver, um prazer de trabalhar e o prazer maior de servir a Deus. E é isso que eu desejo a todos vocês. Criem no coração a vontade de servir a Deus. Mesmo que no início seja difícil, e é. Só acredite, tenha fé, porque Ele vem e cumpre todas as promessas dEle. Amém? Que Deus abençoe a todos. Foi com muita alegria que mais uma vez eu pude aqui estar falando da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual será a nossa escolha? Pergunta